porque Barnabé vende sua propriedade e dá tudo que possuía. Ananias e Safira acharam aquilo bonito. E perceba que Barnabé é honrado. Até o nome dele é diferenciado. José, a quem chamaram de Barnabé. O camarada tinha moral na igreja. Não era obrigado a vender tudo e dar tudo. Não é porque você tem 100 reais no bolso que você é obrigado a ofertar seus 100 reais. Às vezes, quando alguém vai falar de oferta, diz: você tem 100, mas está puxando da nota de 5. Irmão, eu vou puxar a nota de 5 porque eu posso dar 5. E o dinheiro é meu. Por favor, perceba que ninguém era obrigado a dar tudo. E eu estou na dispensação da graça. Presta atenção o que diz a partir do 32. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Olha só. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma de suas coisas que possuía. Tudo era comum. Comum aqui é simplesmente repartido. Eles tinham facilidade para repartir. 33. Com grande poder os apóstolos lhe davam testemunho da ressurreição do Senhor, e sobre eles havia abundante graça. 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Eles quem? A igreja, os irmãos. Entre eles não havia necessitado, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Aí Barnabé vem, tinha gente que vendia o campo por 50 e dava 20, dava 30, dava 40, dava 50. Eles vendiam suas coisas e repartiam o dinheiro. Aí Barnabé chega e dá tudo. Dá tudo, ele quer dar tudo, ele pode dar tudo, ele deu tudo. Cada um contribua segundo tiver propôs no seu coração. Claro, tem a questão de dar o melhor a Deus, de investir no reino de Deus, na obra missionária, mas o dinheiro é teu, tu trabalhou, tu suou, foi Deus que providenciou. Pois bem, então a igreja percebe que Barnabé vende a propriedade e dá tudo. Entretanto, ou seja, nesse tempo, nesse mesmo momento que Barnabé tem essa obra maravilhosa, Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Está todo mundo vendendo, então também bora ter moral, bora ter honra de quê? De consagração, de generosidade. Vamos ter a mesma honra deles, em acordo com sua mulher. Está aí no versículo 2. Eu preciso que você fale algumas coisas comigo, porque não está explícito, mas está no texto. Porque existe a exegese e a eisegese. A eise é quando a gente põe no texto o sentido que o texto nos dá. Então, por favor, fala assim: em acordo com sua mulher. Agora pensa comigo, como se faz um acordo? Como se faz um acordo com alguém? Há um diálogo entre você e essa pessoa? Sim. Não se faz um acordo sem diálogo. Segundo, não se faz um acordo à distância. Se faz um acordo pessoalmente. Então perceba que eles conversam. Segundo, eles estão próximos um do outro, porque é um casal. Em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. Problema seu. A casa é tua, o imóvel é teu, vendeu porque quis, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Olha só, por isso que eu disse que uma coisa liga a outra. O 37 diz que Barnabé coloca tudo. Aí no versículo 1 do capítulo 5 diz que Ananias vende também sua propriedade. Ele não era obrigado a vender, mas porque Barnabé vendeu, ele também vendeu. Só que Barnabé deu tudo. Ele quer imitar Barnabé no ato de vender e ser generoso. Só que Barnabé deu tudo e ele dá a metade. E ele pega o restante, o resto, deposita aos pés dos apóstolos. Aí Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor? Gente, o pecado não está em reservar parte do valor. O próprio Jesus, quando multiplicou o pão, sobraram 12 cestos, depois sobraram 7, e ele disse: guardai, economiza, não anda gastando não.
Às vezes é preciso reter, é preciso guardar. Mas olha a expressão de Pedro. Primeiro, porque o diabo encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. O diabo estava no diálogo do casal. O casal estava conversando, o diabo estava lá. E quem encheu o coração do marido e da marida, da esposa, para conversar? O diabo encheu. Então, na medida em que o bolso estava cheio de dinheiro, o coração estava cheio de mentira. Por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Pedro percebe a ação maligna na mentira. Porque todo disfarce é uma mentira. Então disse Pedro a Ananias: por que Satanás encheu o teu coração? Irmão, da ação de Satanás na vida de um crente, Pedro entende. Pedro tem autoridade de falar de Satanás na vida de um crente. Tem uns que o Satanás usa, tem uns que usam o Satanás, e tem uns que é o próprio Satanás. Porque quando Jesus disse que ia para a cruz, a expressão Satanás é acusador, aquele que se opõe. O nome Satanás é isso. Quando Jesus disse que ia para a cruz, Pedro chamou Jesus, puxou Jesus pelo braço e disse: jamais tu faria isso, tem misericórdia de ti, ó Deus. Ele chama Jesus de Deus, mas ele está sendo usado pelo Satanás. O que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Pedro fica, mas o diabo vai para trás. Outra feita, Jesus disse assim: Pedro, aos discípulos, eu serei preso e vocês vão se escandalizar. Aí Pedro disse: ainda que todos aqui te neguem, Pedrão não nega. Aí Jesus chamou Pedro no canto e disse assim: o diabo pediu para se ir andar com tu, como se peneira o trigo, mas eu não confio em tu não. Eu roguei ao Pai para ter misericórdia, para que a tua fé não desfaleça, porque sem intercessão tu não ia dar conta não. Satanás envolvido na história de Pedro. Aí Pedro tem discernimento. Pedro é apóstolo. Pedro olha para Ananias e diz: porque o diabo encheu o teu coração para que mentisses a quem? Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que está diante de Ananias ali? Pedro. Mas Pedro está dizendo: você não está mentindo para mim, você está mentindo ao Espírito Santo. Por quê? Porque quem não fala com o Espírito Santo, para ele mente. Ao invés de orar, falar com Deus: Senhor, nós vendemos a propriedade. Pai, obrigado por essa vitória. Pai, nós não podemos dar tudo. Senhor, nós vamos dar parte da propriedade. Senhor, a gente até pode dar tudo, mas a gente não quer. Mas nós temos uma semente aqui, como a gente chama. Nós temos uma parte do dinheiro e vamos ofertar a sua obra. Pronto! Não, eles fazem um acordo para mentir. Meu amor, Barnabé está ganhando moral porque está dando tudo, então bora dar só a metade. Só que ninguém sabe que a gente está dando a metade. Então a gente vende por 100, entrega 50, como se estivesse dando 100, entendeu? A gente dá metade para ter honra total. É assim, a gente dá pouco para receber muito. A gente vai agir com disfarce. Agora, agir com disfarce para quem, gente? Para Deus. O Deus para o qual você não ora, conhecendo a onipotência dele, vai desmascarar você para que você conheça a onisciência dele. Porque se eu não oro, eu estou dizendo: o Senhor não é capaz de me ajudar. Se eu não oro, eu estou dizendo: o Senhor não é capaz de me ouvir. Se eu não oro, a gente está dizendo: Deus, tu não és onipotente. Aí eu minto. Quando eu minto, eu estou duvidando da onisciência dele. Aí ele prova que é onisciente me conhecendo e prova que é onipotente matando. Por quê? Porque Pedro pergunta: por que o diabo encheu teu coração para mentir ao Espírito Santo? A Bíblia chama o Espírito de Espírito da verdade. Jesus chamou o Espírito Santo de Espírito da verdade, que guiaria os discípulos na verdade. Aí na igreja chega um cabra que mente, aí o Espírito Santo faz o quê? Mata. Olha só, versículo 4, para você entender. Conservando porventura não seria teu
eu estou falando que o problema não era o dinheiro. Gente, Deus não quer teu envelope, Deus não quer teu dinheiro, Deus quer tu. A Luana entendeu? Deus não quer teu envelope, Deus não quer teu dinheiro, Deus quer você. Porque se Deus tiver você, aí é tudo dele. Conservando não seria teu, agora. E vendido não estaria em teu poder, como pois assentaste do coração este desígnio, não mentistes a homem, mas a Deus. Por quê? Porque ele projeta a mentira no secreto, pratica a mentira em público de forma disfarçada. Irmão, por favor, perceba que Pedro está fazendo perguntas para que ele confesse o pecado. Porque quem não confessa seu pecado em secreto terá seu pecado exposto publicamente. E como é que a gente confessa pecado em secreto? Orando! Ninguém pode orar sem confessar pecado. Ninguém. Esses dias eu vi um padre chamar a gente de soberbo. Só porque a gente não ora em nome de Maria. Não. Falta de humildade não é deixar de orar em nome de Maria. Falta de humildade. Tem gente, irmão, que vai orar. Ó Deus, eu estou te pedindo aqui, abre a porta, hein? Não, Senhor, me perdoe. Tu conhece meus pensamentos, conhece minhas palavras. Antes mesmo que a palavra chegue. Irmão, quem é que ora? Eu não estou falando de intercessão pelo irmão, não estou falando de adoração. Não, eu estou falando do seu secreto com Deus. Quem é que ora em secreto e não rasga a alma para Deus? Fala comigo, se Ananias e Safira tivessem orado, não teriam pecado. Venderam a propriedade, falaram com o Senhor, pronto, acabou. Aqui no microfone eu posso até disfarçar, mas na oração como que eu disfarço, gente? Púlpito é vitrine. O quarto da oração não. É por isso que Jesus diz, fecha a porta e ora em secreto. Então eles deveriam orar e não oraram. Quem não ora, peca. E quem peca? É porque não ora. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Irmão, quando Pedro fez a pergunta assim, ó, por que encheu Satanás teu coração? Ô pastor Pedro, foi mesmo, ele encheu meu coração, mas eu quero pedir perdão. Eu queria mentir. Não, ele fica caladinho. O pastor fala, ele caladinho. O pastor fala, ele caladinho. É por isso que eu não gosto de pregar e os crentes tudo caladinho. Serve que é a prova que de a carapuça está servindo. Brincadeira. Às vezes o seu silêncio é que está prestando muita atenção. Ele está tendo a chance de confessar, ele não confessa. Ele está tendo a chance de abrir a alma, mas não abre. Porque o diabo encheu o teu coração. Pedro primeiro acusa o diabo, e mesmo assim ele fala, esse diabo não presta mesmo. Não, ele fica na dele, ele concorda com o diabo, advogado de Satanás. Conservando não estaria em seu poder, ouvindo essa, e você não mentiu a homem, você mentiu a Deus. O propósito de Satanás é ofender Deus, através de quem? De nós. Então, gente, já foi dito aqui, você se deixar ser instrumento de Deus para alguém, se você não ora para ser instrumento de Deus na vida de alguém, o diabo usará você para ser um instrumento para ofender Deus. Eu vou repetir. Se eu não oro para ser instrumento de Deus para a vida de alguém, através da ausência da oração, o diabo me usará para ser instrumento para ofender Deus. Digo, o sangue de Jesus tem poder. Está repreendido em nome de Jesus. Aí o que você falou aí, era o que esse Ananias tem que falar. Como eu sou baiano, eu falo isso mesmo, esse abestalhado. Não foi inteligente. Irmão, permanecer, errar é humano, agora permanecer no erro. Burrice, seu burro. Confessa e deixa, e alcançará misericórdia. O cabra projeta o erro em casa, na igreja, o pastor expõe o erro, está diante de Deus, e ele guardando parte do dinheiro. Meu Deus do céu, quem ama o dinheiro também é porque não ora. Tem gente que por dinheiro se casa, por dinheiro separa, por dinheiro faz amizade, por dinheiro deixa de fazer amizade. Ontem eu tive que ser uma ponte entre dois amigos,
causa de dinheiro. Muitas outras coisas vêm, mas o dinheiro, não é por causa do dinheiro, que o dinheiro é bênção, o dinheiro é top. É amor ao dinheiro ou não saber administrar o dinheiro. Então, ele tem uma parte guardada em casa e está pecando por causa do dinheiro. Agora, quem ora sabe que ainda que acabe o dinheiro, ainda há um Deus no céu que é provedor. Ainda que falte nos tesouros da terra, no céu não vai acabar. Você crê que Deus ainda faz o urubu virar garçom? Você crê que Ele envia pão e carne no deserto? Então eu profetizo, você não vai precisar mentir nem pecar. A providência de Deus vai te alcançar. A providência de Deus vai alcançar a sua família. A providência de Deus alcança a sua renda. Amém? A providência de Deus vai ao encontro das suas finanças. Eu não estou dizendo que Deus vai multiplicar a tua finança, porque finança é financiamento, financiamento é dívida. Deus vai multiplicar a sua renda. Amém? Você não vai precisar pecar, porque você está numa manhã de oração. E quem ora sabe que ainda que falte prata e ouro, Ele vai dar um jeito, porque Ele é fiel para cuidar de nós. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Agora, gente, olha que legal. Meu Deus do céu. Sobreveio grande temor a todos. Diga medo. Por que o povo teve medo? Porque todo mundo tinha o mesmo pensamento que Ananias. Eu posso dar metade, como se eu estivesse dando tudo e não iria me acontecer nada. Quando aconteceu com Ananias, olha o que acontece com quem faz isso. Mas pastor, cadê a misericórdia, pastor? Pelo menos ele deu. A questão, meu querido, é que você não pode criar um culto ao seu jeito, ao seu modo. Ou é do jeito de Deus ou o teu jeito não presta. Mesmo com suas imperfeições, mesmo com suas fraquezas, reconheça, Senhor, é do seu jeito. É por isso que eu peço perdão. É por isso que eu me arrependo. É por me ensina, porque eu sei que não é do meu jeito. Ananias está querendo cultuar, ofertar e se consagrar do jeito dele. E Deus não aceita, Deus vem e mata. Sabe por quê? Ele deu parte, metade, como se estivesse dando tudo. A questão, Marco, toda consagração pela metade é uma mentira completa. Deus não quer metade, Deus quer você por inteiro. Quando você dizima, você está dizendo, Senhor, por toda a minha renda, eu te agradeço. Amém? Quando você vem numa manhã como essa, orar, dia de quarta-feira, orar, você está dando o todo do seu dia. Que você já chovendo, porque você já começou falando com quem pode fazer o sol brilhar que está chovendo. Então, deixa eu anotar aqui, um casal que não orou, né? Faltou oração na família. Se o casal ora, o que é um casal? Uma família. Se o casal ora, tem oração na família. Então, gente, faltou oração na família. E quando a oração fracassa no lar, o culto também será um fracasso, porque o culto é feito a Deus através de famílias. Falta de oração mata, porque eles morreram, porque mentiram. Falta de oração gera morte. Quem não ora não honra. Por quê? Porque ele desonra Pedro, ao mesmo tempo mentindo ao Espírito Santo. Então ele desonra quem ajuda no culto, porque o pastor ajuda no culto, e ele desonra aquele que recebe o culto. Ele quer Ananias. Então quem não ora, não honra. E toda aparência de entrega que contenha retenção é uma peça teatral de espiritualidade. Aparência de entrega, parece que ele está entregando tudo, mas era só uma aparência. Mas ele tem alguma coisa escondida. Então é um teatro espiritual, são os atores do púlpito, os atores do culto, porque ele tem uma parte guardada, mas ele está se comportando como se estivesse dando tudo. O camarada chega aqui na frente, abro mão de meu eu para te adorar, mas não consegue fazer um jejum. O cara não abre mão de um sanduíche, abre mão do eu.
diz que faz qualquer coisa para honrar a Deus, mas não larga a vida de pecado, de engano, de mentira. Então, a aparência de entrega total, retendo alguma coisa, é simplesmente uma peça teatral. E todas as vezes que Jesus falou sobre o inferno, tinha um hipócrita perto. O hipócrita, que é o ator, ele vai para o inferno de cabeça para baixo, irmão. Porque é alguém que tenta enganar a noiva do cordeiro. Porque eles parecem estar entregando tudo, mas tem uma parte escondida. Aí eu te pergunto, você está aqui, mas o que está escondido? Então, houve um acordo entre o casal para pecar publicamente na igreja, e eles continuaram com esse acordo. E por que ele está fazendo isso? Porque ele quer reconhecimento. Meu Deus do céu. E o que as pessoas são capazes de fazer para ter reconhecimento? Querido, se não citar seu nome, se o nome dele for glorificado, já basta. Já basta. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a honra, a glória, o louvor. Quem pode dar glória a Deus? Agora, por favor, ele não usufruiu o dinheiro que conquistou. Olha o que Pedro diz: conservando não seria teu, é possibilidade, e vendido não estaria em teu poder, já é palavra de juízo. Você não vai usufruir. Irmão, Eclesiastes diz assim, ó, eu acho que é o capítulo 5, se não me foge a memória. Vede um homem com suas grandes obras, mas por suas palavras, suas obras serão destruídas. Tem gente que consegue destruir tudo que tem, que conquistou pelas mentiras que saem da sua boca. Aí, irmãos, 3 horas depois, quanto tempo depois? Ele morreu. 3 horas depois, quem vem? A esposa. A esposa. Eles entraram no acordo, levou primeiro, tu vai depois, para confirmar o que eu falei. 3 horas depois ela chega. Safira, né? Lembra uma pedra preciosa, algo de valor. E aí chega a irmã. Aí Pedro olhou para ela e pergunta assim, olha o versículo 9. Por que entrastes em acordo? Versículo 8 primeiro. Perguntou, vendestes por tanto aquela terra? Ela respondeu, sim, esse tanto aqui é o preço que Ananias tinha falado. Vendestes por tanto aquela terra? Ela disse, sim. Meu Deus do céu, ela teve a chance de dizer, não, nós pecamos, nós erramos, não foi assim. Ou a questão não é dinheiro, é mentira, é disfarce, é querer reconhecimento, é querer total de honra, dando só a metade da entrega. É a intenção do coração. Ela respondeu sim. Tornou-lhe Pedro a falar, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Sabe o que é isso? Bora ver se é Deus mesmo que está com nós. Bora ver se Deus age na igreja. Bora ver se Deus é o mesmo. Por quê? Porque no Antigo Testamento ele matou Nadab e Abiú. No Antigo Testamento matou Acã. No Antigo Testamento matou Uzá, que segurava a arca. Feriu o rei de lepra, quando quebrou a regra que só o sacerdote poderia usar a função do incenso. E agora? Eles estão tentando o Espírito do Senhor. Bora ver se é o mesmo Deus. Bora ver se ainda existe esse negócio aí de que Deus é justiça. Paga para ver. Brinca com a graça. Eu não estou no Antigo Testamento, estou na dispensação da graça. O Espírito Santo, que a gente chama só de Consolador, também é juízo. E por que vocês fizeram isso para tentar o Espírito do Senhor? Não é mais a expressão Espírito Santo, que quer dizer fora do comum, mas é Espírito do Senhor, quer dizer o Espírito que governa, o Espírito que manda, o Espírito que é a autoridade. Quem concorda que Deus ainda é Senhor da igreja?
Aí Pedro diz: eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Por quê? Porque quem não ora, mente. Quem mente, não ora. Quem não ora, tenta o espírito. Quem não ora, está em pecado. Quem não ora, ama o dinheiro e desonra quem deveria honrar. Veio o temor sobre todos, né? Porque o povo pensava que podia. E a Bíblia diz, versículo 13: dos restantes, ou seja, das pessoas que não faziam parte da igreja, ninguém ousava juntar-se a eles, mas lhes tinha grande admiração. Eu gostei desse versículo aqui. Sabe por quê? Porque esses ímpios aqui não estão evitando a igreja pelos erros que há nela, mas eles estão evitando a igreja por saberem que nela eles não podem permanecer em seus erros. Repito, porque na nossa geração muitos evitam a igreja porque sabem dos erros que há nela. É uma outra questão e também é frescura. Mas esses ímpios aqui estão evitando a igreja não pelos erros que há nela, mas porque sabem que nela, na igreja, eles não podem continuar em seus erros. Que esse avivamento nos alcance, né, queridos? Mais 5, 7 minutos eu tomo assento. Aí a Bíblia Sagrada diz, no versículo 17, que não aceitava ainda o cristianismo, e todos os que estavam com ele, os saduceus, que era uma outra seita, tomaram-se de inveja. Perceba que quando Jesus estava com esses homens, Jesus dizia que as orações deles não subiam. As orações deles eram orações de hipócritas. As orações deles era só para mostrar que orava. As orações deles eram oração de aparência. Já viu aquele tipo de gente que vai orar e prega para Deus? Querido Deus, tu sabe o que está na tua palavra. Não, irmão, larga de ser bestalhado. Fala comum, fala com papai. Fala normal. Não precisa enfeitar, engrossar a voz para falar com Deus. Eram orações hipócritas. Tem gente que não tem o conhecimento e faz por simplicidade. Tinha um irmão aqui na igreja que sempre ele estava orando. Quando a gente aparecia lá na porta: ó, Senhor, e o pastor Eliseu, abençoe o pastor. Eu não preciso ouvir que tu está orando por mim, irmão, mas tu pode orar em silêncio. Mas quem sabe ele não tem o conhecimento que a gente está tendo aqui. E pode não ser hipocrisia, é simplesmente simplicidade. Agora, se você lê Bíblia, você percebe que não precisa fazer esse teatro todo para mostrar aos outros que está falando com Jesus. Porque o segredo da oração é a oração em segredo. E Jesus disse: o Pai que te ouve em secreto te recompensará. Então, o que diz a Bíblia? Tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram na prisão. Isso aqui eu não preciso explicar. Você só vai falar a verdade comigo. Fala assim: inveja é coisa de quem não ora. Quem não ora, inveja. Se eu não oro, eu vou ter inveja da sabedoria que o Marco tem na palavra. Se eu não oro e eu canto, eu vou ter inveja da unção que a cantora tem. Se eu não oro, eu vou ter inveja do milagre que a irmã está testemunhando. Agora, se eu oro, eu consigo dizer: o Deus que fez na vida dela vai fazer na minha. Se eu oro, eu consigo me alegrar dizendo: aconteceu nele pela graça, então pela mesma graça vai acontecer na minha. Quem está entendendo isso? Se seu coração estiver cheio de inveja por alguém, pode orar que Deus vai libertar tu. Olha só. Prenderam os apóstolos. Prenderam no 18. E puseram na prisão pública. Mas de noite, diga mais. Deus interviu, né? Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Diga plural. Fala plural. As portas, gente, as portas, hein? Tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Que vida? O evangelho. Ouvindo eles isto, eles quem? Pedro, os apóstolos, João, entraram de manhã cedo no templo, igual nós aqui na Quarta Central.
e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, que isso é muito top. Prenderam os apóstolos. Ok, vocês param de pregar nesse nome. Ok, no outro, aí amanhã a gente conversa, tá bom? Tá bom. No outro dia pela manhã, eles foram para o lugar lá do julgamento. Ok, quando eles vão para o lugar do julgamento e se sentam 70 a 71 homens, agora manda buscar os prisioneiros para a gente fazer um julgamento justo, para apresentarmos a condenação. Tá bom, quando foram buscar os prisioneiros, quando foram buscar 22 os prisioneiros, mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão. E voltando lhe anunciaram, dizendo: acharam? Achamos. Então cadê eles? Não, o que a gente achou foi o cárcere fechado. Com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, aleluia! O que é isso aí, pastor? Isso explica não. Por quê? Porque a oração faz isso. Irmão, então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, olha só aí, ó, a polícia e os religiosos. Então ali tem dois tipos de gente contra o povo de Deus. Ouvindo essas palavras, que é o governo e a religião, ouvindo essas palavras, estavam o quê? Perplexos acerca deles. Deles quem? Dos apóstolos. E do que viria a ser aquilo. Por que estão perplexos? Porque não estão... quem não ora, inveja quem ora. Segundo, quem não ora, não compreende quem ora. Tem gente que não entende os milagres de Deus na sua vida. Tem gente que não entende os milagres de Deus na minha vida, na nossa vida. Tem gente dizendo: esse menino é muito novo para estar pregando o que ele prega. Ok, não tenho culpa. É porque está escrito, eu tenho que pregar. Quem não ora não consegue entender quem ora. É no geral, não estou apontando para mim, para todos. O mundo não consegue compreender a igreja. João disse que o mundo não nos conhece. Paulo disse que o homem carnal não consegue compreender as coisas do Espírito. O homem espiritual não é discernido. Chegou um fofoqueiro. Anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Vocês colocaram eles na prisão, mas o anjo mandou eles ir para o templo. Eles vão obedecer quem? O anjo. Aí eu encerro agora, falei que era 7 minutos certinho. 33. Por favor, Aquilha. 33. Porém, ouvindo eles isso, se enfureceram e deliberaram matá-los. Ficaram com raivinha. Quem não ora sempre vai odiar quem ora. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, esse cara era top, tá? Ensinou Paulo. Venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Passa. Olha lá. Depois deste, ele conta o testemunho de gente que levantou fazendo barulho. Levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também esse pereceu, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão estes homens e deixai-os, porque se este conselho, ou esta obra que eles estão fazendo, é de Deus, é de homens, se desfará. Vai, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Sabe por quê, irmão? Essa é para tu falar com gosto. Fala assim, quem não ora,
se levantando contra quem ora, está lutando contra Deus. Amém? Amém.